Olá, boa noite. Senado aprova pacote fiscal com mudanças nas regras do PPC e limite para o ganho do salário mínimo. Votação do orçamento 2025 fica para fevereiro. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz balanço econômico e afirma que nenhum corte de gasto será suficiente. E você vai ver também. Lula publica vídeo ao lado do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e promete respeitar a autonomia da instituição. Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação para prender suspeitos de participar do assassinato de médicos na Barra da Tijuca. E nós nos despedimos da primavera para dar as boas-vindas ao verão. Depois de 2024 ficar marcado como o ano mais quente da história, vamos saber o que esperar da nova estação que começa amanhã. Tudo isso e muito mais, já já no Rede TV News. Muita gente preferiu pegar um ônibus para curtir as festas de final de ano com a família ou com os amigos fora de São Paulo. E todo esse interesse pelo transporte rodoviário gerou um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O vai e vem de malas é constante no terminal Tietê, o maior do país. Guichês lotados de pessoas querendo comprar as passagens para curtir as tão sonhadas férias. Vitória da Conquista, Bahia. Piracicaba. Eunápolis. Vai curtir as festas? Curtir as festas, final de ano, reunir a família, comemorar o aniversário da minha mãe, de 80 anos. Os destinos mais procurados pelos passageiros são cidades do Norte e Nordeste, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, além do litoral norte do estado. Para acomodar todo mundo que já programou o descanso de final de ano, 4.000 ônibus foram colocados à disposição dos passageiros nos terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara e Barra Funda. Segundo a Socicam, empresa que administra os terminais, o aumento dos preços das passagens aéreas, combustíveis e pedágios ajudaram na hora de optar pelo transporte rodoviário. Eu falei, eu vou de ônibus que é mais barato. Comprou antecipada a passagem? Comprei, já faz dias que eu comprei. Já faz dias que se deixar para em cima da hora, talvez você nem acha. Esse final de ano a gente está percebendo uma busca muito grande por compras antecipadamente. Então é o pessoal do avião que está migrando para rodoviários, tem esse hábito de comprar com antecedência. Esperamos ter um crescimento de 12% em relação às festas do ano passado. Os ônibus estão muito modernos, tem Wi-Fi a bordo, muito mais confortáveis. O leito-cama executivo se esgotando com muita antecedência. O casal Cláudia e Ivan estão juntos há 15 anos e vão enfrentar 36 horas de ônibus até Santo Estevão, no interior da Bahia, por uma causa justa. Além de lembrancinhas para os familiares, vão aproveitar a data para uma ocasião única. E eu vou conhecer meu sogro também. Eu não conheço eles, entendeu? Que bom! Então tá ansiosa pra viagem? Ai, muito, muito. Ele nem dormiu a noite toda, assim, né? Ele não veio de ver o pai dele, 20 anos que não vê o pai, deve estar com o coração assim bem, né? A gente se organizou, né? A gente ficamos desde julho juntando dinheirinho, que não é fácil. A viagem é longa, 36 horas que ele falou, né? Mas a gente tá levando aqui, ó, bebida, levando um lanchinho, né, pra poder parar. E para que a viagem de ônibus não se torne um imprevisto que possam atrapalhar as festas de Natal, vale a dica. Evite o transporte regular e clandestino. Sempre compre passagens que tenham embarque e desembarque nos terminais rodoviários oficiais. O clandestino tem um perigo muito grande da manutenção, motoristas que podem não estar descansados, então é um risco enorme para o passageiro e para a família. Recife é a capital nordestina campeã no ranking dos destinos mais procurados para passar as férias de fim de ano. E nossa reportagem foi conferir o motivo. As belezas naturais e arquitetônicas do Recife têm atraído muitos turistas. Não é à toa que a capital pernambucana está no topo do ranking de destinos mais procurados na alta temporada, segundo um portal de viagens. Esse grupo de amigas veio de Santa Catarina para conhecer a cidade. Aproveitaram para registrar o momento e revelaram que já estão encantadas. As belezas naturais, né? Eu acho que o povo aqui é encantador. Primeira vez aqui em Recife, maravilhoso, uma cidade muito histórica, cidade turística. Com certeza voltarei mais vezes e ganhou meu coração. A expectativa é de que as festas de fim de ano atraiam cerca de 1 milhão de turistas, movimentando a economia em 300 milhões de reais.
E o resultado é a abertura de 35 mil novos postos de trabalho. É um crescimento. No ano passado nós tivemos um volume parecido e 8% a mais esse ano previsto de movimento na nossa economia, só com as festividades de final de ano e com a movimentação de turistas, prevendo também 700 mil passageiros chegando no nosso aeroporto. A alta temporada também é boa para o Davidson, que é fotógrafo de turismo há 6 anos. Meados de dezembro para início já de janeiro começa um movimento muito bacana aqui para a gente. O turismo fica bombando aqui, é muito bom. Também é esperada uma movimentação intensa no aeroporto de Guararapes, com 700 mil passageiros chegando à capital. Essa guia de turismo diz que a tendência é de alta nas vendas dos passeios em dezembro, principalmente para turistas estrangeiros. A gente recebe muitas pessoas, principalmente da Argentina, Uruguai, Paraguai. São locais no sul, né, mas que eles encontram aqui um pouco de calor, mais barato do que lá a região. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco está otimista com a vinda de visitantes. É esperado um aumento de 5% na ocupação hoteleira neste fim de ano, em relação ao ano passado, superando os 90% de ocupação registrados em 2023. E o que não falta na capital do frevo são atrativos turísticos. Tem muita história, muita cultura, muito patrimônio, muita comida boa, festa o ano inteiro gratuita, um ótimo carnaval, uma rede hoteleira moderna e um aeroporto conectado com todas as cidades do Brasil. Então, por tudo isso e muito mais, Recife é para ficar. E quem vem à cidade quer voltar. Esse casal de Curitiba já faz planos para retornar ao Recife. Eu me apaixonei mesmo pelo povo. O povo pernambucano é simplesmente sensacional. O Senado Federal concluiu hoje a votação do pacote fiscal com limitação ao crescimento do salário mínimo e novas regras para o abono salarial. Os parlamentares se reuniram novamente nesta sexta-feira para finalizar as votações dos projetos de lei do chamado pacote de corte de gastos do governo federal. A PEC, que cria novas regras para o abono salarial, foi promulgada pelo Congresso Nacional sem modificações no texto enviado pelo governo. Atualmente, tem direito ao abono salarial os trabalhadores que receberam até 2 salários mínimos durante o ano ou trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias. A nova regra modifica esse critério, limitando o benefício gradualmente a quem ganha até 1 salário mínimo e meio. A expectativa do Ministério da Fazenda é economizar até 2027 2 bilhões de reais. As medidas que dizem respeito aos supersalários no funcionalismo público foram modificadas. Pelo texto original, exceções para o recebimento de privilégios teriam que ser estabelecidas por meio de uma lei complementar. Mas a proposta aprovada pelos parlamentares permite o recebimento dos benefícios enquanto não houver sanção. Com as mudanças aprovadas, o crescimento do salário mínimo fica limitado ao aumento das despesas dentro do arcabouço fiscal, de 2,5%, com aumento mínimo de 0,6%. Os parlamentares também alteraram as regras do benefício de prestação continuada, que passa a ser restrito a casos moderados e graves e torna o cadastro biométrico obrigatório para os beneficiários que desejarem continuar em programas sociais. Já no Fundeb, foi estabelecido um limite de 10% na complementação da União, ao contrário dos 20% propostos originalmente. O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo na casa, minimizou as mudanças no pacote. A coordenação política tão questionada, em 2 semanas conseguiu fazer a entrega para o Brasil de 3 reformas, de uma proposta de emenda constitucional, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária. Nós estamos entregando hoje para o Brasil uma economia que, no mínimo, será de 60 bilhões de reais, sem embargos de medidas futuras. O que é mais importante é tudo isso. Nós estamos entregando o compromisso deste governo com a responsabilidade fiscal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a votação do orçamento de 2025 ficará para depois do recesso parlamentar, a partir de fevereiro. Pacheco destacou que as modificações no pacote de corte de gastos impactam o orçamento. Isso aconteceu outras vezes, certamente nós começaremos 2025 já com uma nova mesa da Câmara, nova mesa do Senado, certamente comprometidas com a aprovação do orçamento.
O relator do Orçamento da União para 2025, senador Ângelo Coronel, disse que a análise e votação do texto devem ficar para o ano que vem, sob a justificativa de que ainda há pendência sobre o pacote de corte de gastos do governo que impactam o cenário fiscal. Segundo o parlamentar, não é possível projetar receitas e despesas no orçamento. Outro ponto que também será analisado no próximo ano são as regras para a aposentadoria de militares. A proposta foi enviada pelo governo ao Congresso na última terça-feira. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, já começou a se despedir da presidência da Casa. Em um discurso após a sessão que votou o pacote de corte de gastos, Lira disse que o ciclo sempre se renova e que agora ele volta para o que chamou de chão de fábrica da Câmara. Tudo que a gente vive aqui dentro é muito intenso e eu sou um admirador dessa casa e a defendo com muita tranquilidade em todos os momentos bons e ruins, né? Tudo que ela proporciona ao Brasil, muito criticada, muito debatida por sua polaridade, às vezes a gente de dentro mesmo faz uma ebulição muito forte, mas ela é isso, é essa diversidade boa. A gente não encerra nenhum ciclo aqui, a gente sempre se renova, a gente pode voltar de onde eu sempre gostei de atuar, que é no chão da fábrica, como eu sempre chamo, sem nenhum tipo de problema, como qualquer outra situação. Então, a gente vai vivendo sem planejar e sem criar expectativas. O ministro da Fazenda se reuniu hoje com jornalistas em Brasília para falar sobre a situação econômica do país e a expectativa para os próximos anos. Durante o encontro, Haddad avaliou como positivo o impacto do pacote fiscal votado no Congresso. Fernando Haddad recebeu os jornalistas para um café da manhã na sede do Ministério da Fazenda. Logo no começo, Haddad falou sobre o pacote de ajuste fiscal. O ministro minimizou o impacto da desidratação do texto e disse que o Congresso Nacional fez o que foi possível. Fala-se de desidratação, mas na verdade se esperava uma hidratação, né? Havia uma expectativa da parte dos analistas de que pudesse haver uma hidratação. Esses ajustes que foram feitos de redação, eles não afetam o resultado final. Eles mantêm na mesma escala, na mesma ordem de grandeza, os valores que foram encaminhados pelo Executivo. O pacote fiscal enviado no mês passado ao Legislativo contemplava a redução de despesas no valor de quase 72 bilhões de reais nos próximos 2 anos. De acordo com Haddad, as alterações realizadas pelo Congresso resultaram na diminuição de mais de 1 bilhão de reais do total estimado. Ao ser questionado sobre novos cortes de gastos, o ministro disse acreditar que o Executivo adota como prática a revisão de gastos. Acredito que o Executivo, em qualquer esfera de governo, seja uma prefeitura, seja um Estado, ele tem que ter como prática a revisão de gasto. Isso não pode ser uma coisa assim, agora nós vamos começar a fazer isso. Isso tem que ser uma rotina. Por isso foi criada uma secretaria no planejamento, para isso que foi criada uma metodologia de trabalho, para isso que existe órgãos interministeriais. Isso não deveria ser algo extraordinário ou surpreendente. Haddad também falou sobre a escalada no preço do dólar, que atingiu patamares históricos nos últimos dias. O chefe da Fazenda disse que não deve haver um patamar ideal para a moeda americana. Ele afirmou, porém, que o Banco Central deve corrigir a cotação sempre que houver disfuncionalidades no mercado. Nós temos que corrigir essa escorregada que o dólar deu aqui, não no sentido de buscar um nível de dólar, né? Não no sentido de mirar uma meta, não é nesse sentido que eu penso que nós devemos atuar. Eu não vou cometer o equívoco de dizer qual é a meta de câmbio que o
O Banco Central tem que mirar. Haddad reconheceu que houve um problema de comunicação no fim do ano, que fez a valorização do dólar ficar mais forte no Brasil. E também citou o fortalecimento da moeda norte-americana no mundo inteiro. E disse que o cenário internacional em 2025 continua desafiador. Ao ser questionado pelos jornalistas sobre uma possível candidatura à presidência da República em 2026, o ministro disse que não se vê como candidato. O presidente Lula publicou um vídeo nas redes sociais ao lado do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e do Planejamento, Simone Tebet. Lula afirmou que não vai interferir na autonomia do Banco Central e que o governo estará atento a novas medidas para ajustes fiscais necessários. Seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso, eu desejo muita sorte, querido, e que você seja um espelho para que esse Brasil possa ver que nós estamos consertando o Brasil. Lula fez uma inflexão no tom e parece ter acertado agora. Tanto é que a repercussão no mercado foi positiva após a aprovação do pacote fiscal, da fala de Lula, das intervenções do Banco Central. O dólar fechou esta sexta-feira em queda, cotado a R$ 6,07. Resultado impulsionado pelas intervenções do Banco Central, que movimentaram 7 bilhões de dólares em 3 leilões só hoje. Já o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o pregão com alta de 0,75%, acima dos 122 mil pontos. O presidente Lula almoçou com os ministros na tarde de hoje, marcando a última reunião ministerial do ano. O encontro acontece um dia depois de Lula retornar a Brasília. O movimento na entrada do Palácio da Alvorada foi grande nesta manhã. Ao todo, 38 ministros do Executivo e os líderes do governo no Congresso, Câmara e Senado se reuniram com o presidente da República. Foi um almoço de confraternização de fim de ano, mais descontraído. De acordo com o Planalto, até foram apresentados balanços da atuação do governo ao longo deste ano. Mas o foco não era esse. O encontro aconteceu um dia após a volta de Lula a Brasília. O presidente estava em São Paulo, onde passou por 2 cirurgias na cabeça para drenar um hematoma intracraniano após sofrer uma queda em casa. Começa amanhã a estação do ano preferida de muitos brasileiros, o verão. Mas, desta vez, segundo meteorologistas, será um pouco diferente. Menos seco e com temperaturas não tão extremas. Já estamos quase na época mais quente do ano. Eu amo o verão. Eu tô ansiosa, é muito bom o verão. Eu gosto de sol, calor, frio. Eu não sei como tem gente que gosta de frio. Eu acho que é uma estação alegre. Você tem mais liberdade para passear, para ir no parque, para ver a natureza, andar de bicicleta. No frio você não tem coragem de fazer nada disso, né? O verão é um momento que a gente, brasileiro principalmente, gosta muito porque é quente, porque movimenta e porque também é a época mais linda, que é o Natal chegando. A estação tão aguardada já tem hora para chegar, às 6h21 deste sábado. As previsões para esse verão mostram que a estação será bem mais amena, diferente da que vivemos esse ano, quando o Brasil enfrentou ondas de calor com recordes de temperatura. Foi bem quente, foi mais seco, bem seco em boa parte do país e, diferentemente do ano passado e deste ano, o verão do próximo ano de 2025 vai contar com temperaturas dentro da normalidade em boa parte do centro-oeste e sudeste do país. Em alguns pontos, em exceção da região norte e também no sul, no Rio Grande do Sul,
as temperaturas vão ficar ligeiramente acima da média, mas no geral são temperaturas dentro da média climatológica. Por outro lado, as chuvas serão mais intensas, o que aumenta o risco de desastres climáticos e preocupa a população. Principalmente quando a gente fica vendo essas tragédias, que é os deslizamentos dos morros, a questão de alagamentos aí de muitas cidades. Isso é uma coisa muito preocupante, principalmente em situações de cidades grandes como São Paulo, que basta chover que ela para tudo, né? Principalmente na costa ali das regiões sudeste e também boa parte ali do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem a perspectiva de chuvas bem volumosas ali, então aqueles intervalos de dias com chuvas bem volumosas. Com essa chuva mais volumosa, não tem solo que aguente, então o cenário para eventuais transtornos ele é potencializado. Então vale atenção, principalmente para essas regiões. E a chuva forte que castigou São Paulo no final da tarde de hoje deixou toda a capital em estado de atenção. Cerca de 500 mil imóveis estão sem energia elétrica na região metropolitana. O repórter Giovanni César está ao vivo na zona oeste da cidade e traz para a gente agora todas as informações, né, Giovanni? Boa noite para você. Agora a chuva deu uma trégua, mas causou estragos, né? Causou, foi muito estrago. Boa noite para você e para todos os que nos acompanham. Nós estamos aqui na Vila Leopoldina, na zona oeste da cidade. No nosso trajeto nós pegamos pelo menos 2 quedas de árvores aqui nesse bairro. Uma delas é essa aqui, ó. Essa árvore, nós temos inclusive imagem do momento em que ela caiu sobre um carro, causando uma destruição praticamente total no veículo. Felizmente ninguém ficou ferido. Os registros, quando ocorre uma chuva forte como essa, os números são impressionantes aqui na cidade de São Paulo, porque, olha só, foram 111 chamados por quedas de árvores. O trânsito também ficou totalmente caótico, com 1.030 quilômetros de congestionamento. E mais de 460 mil imóveis sem energia elétrica, isso na capital, mas se for considerar toda a região da Grande São Paulo, foram mais de 600 mil imóveis sem energia elétrica. A companhia responsável, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica aqui na capital e na região, a Enel, informou que acionou um esquema emergencial com equipes de plantão para que o restabelecimento da energia, o fornecimento da energia seja resolvido o mais rapidamente possível. Mas muitas casas ainda estão, o número é praticamente esse que a gente deu aí, quase 500 mil imóveis sem energia elétrica. Os aeroportos, os dois, Congonhas e Guarulhos, também foram muito afetados. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, sofreu com oscilação de energia e 7 voos foram cancelados. Voltamos com vocês. Muito obrigada, Giovanni. Agora vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil com o Igor Silveira. Afinal de contas, amanhã é o primeiro final de semana do verão. Estamos, assim, na maior expectativa para saber como será a nova estação. Oi, Igor, tudo bem? Olá, boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Olha, tem bastante chuva principalmente agora no fim de semana, viu? Boa noite para você que está em casa. Essa chuvarada, ela se concentra ainda entre a região norte, o centro-oeste e também o sudeste. Tudo isso por causa do sistema de baixa pressão, que é o responsável pela formação desta frente fria que está estacionada ali, ó, bem na altura do estado de São Paulo. Choveu bastante hoje, né? Então a gente vê agora as imagens de São Sebastião, onde a chuva foi forte, volumosa. Os ventos por lá passaram dos 70 km por hora. Imagina só a situação. As ruas também ficaram alagadas. Na capital paulista choveu bastante, como o Giovanni comentou aí pra gente agora há pouco. E amanhã o que chama atenção é a queda nas temperaturas. A gente percebe na próxima tela que as temperaturas ficam na casa dos 25 graus amanhã, 26 graus no domingo. A chuva começa a perder força. Na segunda-feira, 25 e na terça-feira a
mesma temperatura. Agora no Rio de Janeiro, o tempo também, hoje choveu bastante, amanhã ainda tem previsão de chuva e a máxima por lá fica na casa dos 33 graus, tempo abafado no Rio de Janeiro. 32 no domingo, agora na segunda-feira cai para 27 graus e na terça 26 de máxima. Agora a cara do verão está mesmo na região do Nordeste. Olha, o sol está garantido por lá e quase não tem previsão de chuva, como a gente acompanha aqui no mapa. Também não deve chover em pontos do sul do país. O sol também aparece em algumas regiões, mas chove em pontos isolados, uma chuva fraca, sem nenhum volume. Quanto às temperaturas, as máximas podem chegar na casa dos 26 graus amanhã em Porto Alegre. Na região norte, 35 graus em Manaus e 36 graus em Cuiabá durante o fim de semana. Bom final de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. O lobo marinho que passou os últimos 2 dias na praia de Ipanema e fez muito sucesso, mergulhou no mar e foi embora. As imagens da despedida foram feitas por uma das biólogas que monitoravam o animal. Joca, como ficou conhecido, encantou os cariocas e turistas. Segundo especialistas, a migração de lobos marinhos que vêm das águas geladas do sul é rara nesta época do ano. Uma graça ele. Bom, está aberta a temporada de troca de presentes entre amigos e familiares. O amigo secreto é uma tradição que divide opiniões, mas que continua fazendo muito sucesso. Pois é, Amanda, a brincadeira, né, que costuma render momentos divertidos, tem outro motivo para seguir em alta, a economia. O repórter Giovanni César explica pra gente. Tem lugar que é chamado de amigo X. Em outros estados é mais conhecido como amigo oculto ou até invisível. Em outros é amigo secreto mesmo, como é o caso de São Paulo. Um dia para diversão. O amigo secreto é uma dessas comemorações onde a gente faz para poder unir mesmo, para a gente ter esse momento nessa nossa rotina corrida de se conhecer. Tem muita gente que chegou que ainda não se conhece das outras lojas e é um momento de todo mundo estar junto e se conhecer também, né? Nessa loja de roupas de aluguel para festas, a turma deu uma pausa no trabalho para a troca de presentes de final de ano. Já tem 7 anos que elas promovem um amigo secreto. Giovana, qual é o nome da pessoa que você pegou? Lidiane. O que você comprou para ela? Comprei uma sandália. Eu comprei uma roupa de academia. Quem que você pegou? Ai, é segredo. Conta o nomezinho só para mim, vou mostrar só depois. Eu tirei a Leila. O que você vai dar para ela? Uma rasteirinha bem bonita. É. O que você espera receber? Não sei ainda, né? Vamos ver o que estão reservado para mim. Por aqui os presentes devem custar entre 50 e 100 reais. E não tem jeito, nessa época do ano o amigo secreto é carregado de sentimentos, agradecimentos e até revelações. Ela me deu uma carona e ela não sabe que naquele dia meu vestido rasgou e meu celular caiu na poça d'água. Lembra da Alice que tirou a Leila? Olha o que ela revelou antes do presente. Bom, a minha amiga secreta, ela é uma pessoa muito crítica. Depois do presente vem a explicação. Você se considera uma pessoa muito crítica? Olha, eu sou bastante exigente. Eu desejo que todo mundo consiga alcançar os seus objetivos, do menor até o maior, da melhor maneira possível. E o Rio de Janeiro já entrou na contagem regressiva para a tradicional Festa da Virada. Todo esquema de segurança está sendo organizado e a repórter Natália Fonseca traz ao vivo mais informações. Oi, Natália, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Serão 28 mil policiais atuando em todo o estado. Só em Copacabana, onde acontece a tradicional Festa da Virada, serão 3.300 agentes, 12% a mais do que no último ano. Isso porque esse ano a festa cresceu. Ao invés de 2 palcos na praia, serão 3, um deles dedicado à música gospel. O esquema conta ainda com 17 pontos de revista com reconhecimento facial, que ajuda na identificação de criminosos e também a encontrar desaparecidos. 78 torres de observação espalhadas pela praia
praia, além de monitoramento aéreo. O palco principal, montado em frente ao Copacabana Palace, terá entre as atrações Ivete Sangalo, Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas para curtir essa mega festa. Voltamos ao estúdio. Perfeito, obrigado, Natália. Tem que parar essa chuva, né? Fazer um tempo bom na virada. Na zona oeste do Rio de Janeiro, um policial penal foi morto a tiros por um grupo de criminosos. Um idoso também morreu. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. Os criminosos assaltavam um depósito de bebidas quando o inspetor Henri dos Santos Oliveira, de 51 anos, passava de moto. O policial mostra a pistola que carregava e se identifica. Ele teria confundido o armamento do bandido, que vigiava a rua, com uma arminha de gel. Nesse momento, um dos criminosos que estava dentro da loja sai e intimida Henri, que tenta ir embora. Na sequência, todos os outros comparsas atiram contra o policial, que morreu no local. Eles ainda recolhem alguns objetos pessoais da vítima e fogem em um carro. Durante o tiroteio, um idoso de 86 anos que estava na calçada foi baleado e não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital fluminense. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro fizeram uma operação para prender um suspeito de envolvimento nas mortes de 3 médicos em novembro do ano passado. Eles estavam em um quiosque na praia da Barra da Tijuca. Esse caso foi horrível, né? Você deve lembrar. Quando eles foram atacados por criminosos. Agentes da Delegacia de Homicídios e do Ministério Público chegaram à comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste, logo cedo. Com o apoio de helicóptero e blindados, os policiais procuravam por Giovanni Oliveira Vieira. Ele é apontado como responsável por levar os atiradores até o quiosque, onde acreditava estar um miliciano rival. Novas imagens do dia do crime, divulgadas hoje pela polícia, mostram Giovanni com uma mochila de entregador pilotando uma moto. Logo atrás, o carro branco com os atiradores. Giovanni passa pelo quiosque e freia a moto para chamar a atenção dos criminosos, que também freiam e fazem o retorno para a pista oposta, onde ficam os quiosques. Os criminosos descem do veículo e atiram contra os médicos. Ele foi na frente com uma moto para ver se tinha polícia ou algum outro perigo. Um outro mandado de prisão foi cumprido contra Francisco Glauber Costa de Oliveira, o GL, que está preso no complexo de Jericinó. Ele teria autorizado a execução dos criminosos que atiraram contra os médicos. Na operação foram apreendidas drogas, armas e munições. Eram 2 endereços bem no interior da Cidade de Deus e tivemos que passar por diversas barricadas, diversos pontos de contenção, o que, de certa forma, atrapalha e toma um tempo até chegar do alvo, dando tempo para eles fugirem, mudarem de local. Mas conseguimos apreender bastante coisa, bastante droga, prendemos um fuzil e vamos continuar nessas operações até pegar todos os envolvidos. Além de Giovanni e Francisco Glauber, todos os alvos da operação de hoje são integrantes do Comando Vermelho. São eles: Edgar Alves de Andrade, o Doca, Carlos da Costa Neves, o Gardenal, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW. No dia 5 de outubro do ano passado, os médicos estavam em um congresso de ortopedia em um hotel na Barra da Tijuca e desceram para jantar em um quiosque. Um deles, o Perseu Ribeiro Almeida, foi confundido com um miliciano. No ataque, além de Perseu, foram mortos Marcos Andrade Corsato e Diego Ralph de Souza Bonfim. O 4º médico do grupo, Daniel Proença, foi baleado várias vezes, mas sobreviveu. Um diretor de departamento e 2 delegados da Polícia Civil de São Paulo foram afastados preventivamente dos cargos após terem os nomes citados na delação premiada de Vinícius Gritzbach, delator do PCC. Além deles, outros 7 agentes foram delatados. 6 estão presos, 1 foragido. O grupo é suspeito de lavagem de dinheiro e elo com a organização criminosa. No dia 11 de novembro, Vinícius foi assassinado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Desde março, Gritzbach tinha um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público do Estado.
A Polícia Militar de São Paulo prendeu o presidente da empresa de ônibus UpBus, suspeito de elo com o PCC. Segundo a polícia, o Biratã Antônio da Cunha usava a empresa para ocultar a origem ilícita do dinheiro proveniente dos crimes da facção, como tráfico de drogas, roubos e sequestros. O Biratã, que já havia sido detido em julho numa outra operação, acusado de lavar dinheiro para a organização criminosa. Olha essa história. Um músico de Belo Horizonte que contratou um motoboy por aplicativo para levar um relógio importado até a casa de um amigo quase teve o objeto furtado. O crime só não foi cometido por causa do empenho da vítima que fez o ladrão se arrepender. A câmera registrou quando Guilherme entregou o pacote com o relógio, avaliado em R$ 1.500 para o motoqueiro. O músico compartilhou o trajeto com um amigo que receberia a encomenda. Em seguida, a corrida foi cancelada, momento em que ele se deu conta de que tinha acabado de ser furtado. Eu percebi que no link que eu havia compartilhado com meu amigo, tinha lá o nome completo e a placa dele, e foi o suficiente para que eu abrisse o chamado e fizesse o boletim de ocorrência. Inconformado com a situação, Guilherme deu início a um verdadeiro trabalho de investigação. Pesquisando o nome dele, eu achei um MEI vinculado ao nome dele. E nesse MEI tinha absolutamente tudo. Tinha nome, endereço, telefone, e-mail. E com essas informações, eu sabia que eu conseguia convencê-lo de que a melhor coisa era ele me devolver o relógio. Pouco tempo depois, o relógio foi deixado na portaria do prédio. Casos como esse estão cada vez mais frequentes. Basta fazer uma simples busca pela internet para encontrar inúmeras reclamações de vítimas que tiveram suas entregas extraviadas. A gente tinha o hábito de fazer as entregas à loja por, motoboys solicitados pelos aplicativos, e uma cliente solicitou uma peça. Quando a sacola chegou para ela, ela nos relatou que a sacola tinha ido vazia. E, infelizmente, saímos aí no prejuízo da peça e da venda que foi perdida. Com o crescimento dos aplicativos de entrega, subiu também o número de reclamações com esse tipo de serviço. Um levantamento feito pelo site Reclame Aqui mostra que nos últimos 3 anos houve um aumento de 31% no atraso das encomendas ou até mesmo no não recebimento dos produtos. A responsabilidade, no caso como esse, é sim do aplicativo. Então, se o produto se extraviou ou teve algum problema na entrega, ele vai ser o responsável por reembolsar o cliente, o consumidor, e até numa possível indenização futura. A orientação para quem for vítima desse tipo de furto é fazer um boletim de ocorrência, notificar a empresa e, se preciso, entrar na justiça. Printar o produto, o seu pedido, qual o produto que você está colocando, descrever com detalhes esse produto que você enviou e, a partir disso, todas as conversas que você teve também com a plataforma, você vai printar como forma de provar que você, de fato, solicitou aquele serviço. Agora, a ideia é realmente acionar a empresa na justiça, tanto danos morais quanto a ineficiência no serviço, todas as dores de cabeça que toda essa situação me gerou. O ex-deputado federal Daniel Silveira está em liberdade provisória. Preso desde 2023, ele terá que cumprir 12 restrições para manter o benefício concedido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Uma delas é o uso da tornozeleira eletrônica, além da proibição de uso das redes sociais e de manter contato com os 40 indiciados no inquérito da tentativa de golpe, entre eles o ex-presidente Bolsonaro. A decisão leva em conta que Silveira cumpriu 1/3 da pena imposta por ameaçar o Estado Democrático de Direito e tentar interferir na investigação do caso. Ele também perdeu o mandato e os direitos políticos. O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fouad Noman, está hospitalizado. Essa é a terceira internação do político em menos de um mês. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Pedro Oliveira. Boa noite para você, Pedro. Nos conte mais sobre o estado de saúde do prefeito. Boa noite, Augusto. Ótima noite, Amanda. O estado de saúde de Fouad Noman, do PSD, é estável, de acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital Mater Dei, aqui na região centro-sul da Hospital Mineira. O Fouad está aqui na UTI por precauções, isso porque os médicos identificaram um sangramento no intestino que teria sido causado pelo anticoagulante oral. A equipe responsável ressaltou que o político não está usando medicamentos ou equipamentos de suporte à vida. Essa é a terceira internação
internação do prefeito, de 77 anos, em menos de um mês. Em novembro, mês passado, ele foi trazido para cá, para o mesmo hospital, após sentir dores nas pernas. Na época, passava por um tratamento contra um linfoma, que é um tipo de câncer. Exames recentes indicaram remissão total da doença. Na semana passada, ele foi internado com pneumonia e sinusite. Por conta do estado de saúde, Fouad Noman não participou da cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos, que foi realizada pela Justiça Eleitoral. E até o momento, não há previsão de alta. Augusto, Amanda. Obrigada. Bom, desejamos a breve recuperação, do prefeito reeleito. Olha, a gente costuma aprender que Papai Noel mora no Polo Norte, mas saiba que não é nada disso. Ele tem endereço fixo, mora lá em Fortaleza, no calorão, capital do Ceará. E nessa época do ano, a casa dele fica cheia, lotada de tantas visitas que recebe de diversas partes do país e do mundo. O repórter Marcelo Espíndola também foi para lá conferir como vive o Papai Noel. Nessa época, a casa mais frequentada da periferia de Fortaleza é, sem dúvida, a do Papai Noel. Um sobrado que reserva surpresas em cada cômodo. Ainda na fila, as crianças já ficam empolgadas com a diversidade de brinquedos natalinos. O desafio é logo apresentado por um duende: descobrir aonde está o Papai Noel. Vocês vão encontrar o Papai Noel? Sim. Será que ele está na casa? Sim. Na sala de estar, elas garantem que foram comportadas durante o ano e recebem autorização para seguir com a visita. Na cozinha, são surpreendidas. Os biscoitos de gengibre ganham vida e dão um show. O que tá ficando pronto nessa cozinha aí, hein? Quis trazer esse projeto para Fortaleza e realmente agora eu me sinto realizado, porque eu vejo a mesma emoção, o encantamento das pessoas quando adentram a casa do Papai Noel. Porque aqui você se reporta ao seu tempo de criança, os adultos amam, as crianças amam, todas as pessoas que aqui visitam saem da casa encantadas. A visita segue na sala de jantar. Todos ficam encantados com uma mesa farta de criatividade. Quanto mais se anda pela casa, mais as famílias conhecem a intimidade do Papai Noel. Chegam ao escritório, onde ele lê as cartas com os pedidos de presentes e responde os pequeninos. Para a surpresa da criançada, o nome de cada uma delas aparece na carta. Eu achei fantástica, porque além do Papai Noel ainda tem a Mamãe Noel. E é muito criativa, as crianças conseguem interagir, foi um momento bem mágico mesmo. Essa é a primeira casa temática do Papai Noel nas regiões norte e nordeste do Brasil. Ao passo que a visita guiada acontece e aumenta a expectativa das crianças de ver o bom velhinho e também de ganhar um belo presente de Natal. Vontade que aumenta na fábrica dos presentes, onde o Papai Noel materializa a realização de cada desejo infantil. E elas encontram o Papai Noel, descobrem que ele não vive sozinho e não perdem a oportunidade. Para ganhar o presentinho de Natal, vão logo cochichar no ouvido do generoso velhinho que querem. A Bruna não fez cerimônia, falou em alto e bom som para que todos saibam. Um tablet. Que época maravilhosa e mágica, né? Principalmente para as crianças, né, Amanda? Exatamente, a gente está contando os dias já. Obrigado por sua companhia nesta sexta-feira, uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, 9h30, um pouquinho mais tarde. Boa noite, até lá.